Você sabe como surgiu uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol nacional? Bom, estou falando da rivalidade entre Atlético e Flamengo. Bom, se você não sabe, fique comigo até o final desse vídeo que você irá descobrir tudo sobre o início desse grande clássico, as polêmicas que envolve esse grande jogo até hoje. Bom, vamos lá, né, pessoal? Tudo começa no Maracanã, no dia 1º de junho de 1980, onde mais de 154 mil pessoas testemunharam não apenas uma final de campeonato, mas um dos capítulos mais controversos e dolorosos da história atleticana. Uma tarde que prometia ser de glória e ter um bicampeonato para o Galo, mas que terminou marcada a ferro e fogo na memória atleticana pela injustiça. Um apito que calou um grito de campeão. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Almanaque do Galo. Hoje nós vamos reabrir essa ferida, vamos voltar naquela final épica contra o Flamengo, uma final que tinha tudo para ser decidida no talento, na raça e no futebol bonito, mas que teve seu destino selado por um homem, um senhor, que dono do apito, José de Assis Aragão, que conseguiu estragar uma das maiores finais do campeonato, de um campeonato brasileiro. Bom, prepare-se para relembrar a força avassaladora do esquadrão atleticano de 1980, um time que encantava o Brasil e que merecia sim aquele título. Vamos relembrar a genialidade incomparável do nosso rei, Reinaldo, que mesmo machucado lutou e marcou 2 gols decisivos. E vamos falar também sobre a atuação desastrosa e parcial da arbitragem que tirou o grito de campeão da garganta do torcedor atleticano. Bom, pessoal, essa é a história de não apenas de uma derrota, né? É a história de um time gigante, de uma rivalidade que se iniciava ali naquele momento e de um campeonato que teve seu resultado manchado para sempre. Bom, mas antes de mergulharmos nessa polêmica do Maracanã, precisamos entender a dimensão do time que o Galo tinha, né? E que o que levou o Galo até aquela final contra o Flamengo no Maracanã. Não era apenas um bom time, tá, pessoal? Era um time, uma verdadeira constelação de craques que vestia o manto alvinegro. Tínhamos o melhor, talvez o melhor futebol do Brasil naquela época. Era o futebol mais bem jogado, era o futebol mais bem apresentado dentro das 4 linhas, sim. No gol tínhamos João Leite, na defesa tínhamos Luizinho e Vantuí. Osmar. No meio-campo tínhamos Toninho Cerezo e tínhamos também Palinha. No ataque tínhamos Éder Aleixo, o bomba de Vespasiano, e um garoto que já começava a se destacar e se despontar, né, como um dos maiores da nossa história. Claro, estamos falando dele, do rei, Reinaldo, o maior de todos os tempos. Era um centroavante com uma técnica absurda, uma inteligência de jogo fora do comum. Ele tinha verdadeiramente o faro de gol e colocava medo em qualquer time, em qualquer defesa adversária. Era o verdadeiro camisa 9, um dos melhores da história do futebol mundial. Chegou à seleção brasileira, mas foi atrapalhado por lesões, né? Temos um vídeo aqui falando sobre a história do rei, dê uma conferida lá, vou deixar aqui nos cards. Assim que a gente finalizar essa história do início dessa rivalidade, você dá uma conferida nesse vídeo também, tá, pessoal? Bom, esse time era comandado pelo saudoso Procópio Cardoso. A campanha do Galo até a final foi uma prova de que o Galo tinha o melhor futebol naquele ano. O Galo passou por adversários difíceis, mostrando consistência e um poder de decisão impressionante. Chegou à final não por acaso, mas por mérito, por ter indiscutivelmente o melhor, se não o melhor, né? O melhor futebol do país. Se não fosse o melhor, estávamos entre os melhores do país naquele ano. A confiança da massa com certeza era gigante e o Mineirão estava lotado em cada jogo e acreditando que, com toda razão, né, com o futebol apresentado por aquele time, que o Galo seria campeão brasileiro. Isso era questão de tempo.
Aquele esquadrão de 1980 era um time inesquecível e tinha a personificação do orgulho atleticano. Era uma máquina de jogar bola, pronto para conquistar o país. E para você, né, que quer continuar relembrando histórias e momentos grandiosos do Galo, como batalhas épicas, jogos inesquecíveis, é só se inscrever aqui no Almanac do Galo e ativar o sininho que você será informado dos próximos vídeos assim que sair. Tá, pessoal? Clica aqui no se inscrever e vem fazer parte dessa comunidade de atleticanos apaixonados. Então, vamos lá. E então, né, pessoal, chegou a grande final do Campeonato Brasileiro, que era decidido em 2 partidas. A primeira partida, no dia 28 de maio de 1980, no Gigante da Pampulha, o Mineirão estava lotado, mais de 90 mil pessoas empurrando o Galo para cima do Flamengo. O clima era eletrizante, uma comunhão perfeita, né, entre o time e a arquibancada. A torcida atleticana sabia da força do adversário, que era recheado de estrelas da seleção, mas com o Mineirão lotado e com a confiança inabalável, o Galo foi pra cima. O Flamengo, que vinha desfalcado do seu maior craque, né, e hoje o seu maior ídolo, Zico, que estava lesionado para aquela primeira partida, mas mesmo assim ainda era um timaço, era um time fortíssimo. O jogo começou um pouco tenso, estudado, como toda final, né? O Galo, empurrado pela massa, buscava o ataque a todo instante. E o gol, mesmo assim, teimava em não sair. Bom, no primeiro tempo, acabou 0-0. Já no segundo tempo, a pressão atleticana aumentou, porque o Galo precisava daquele resultado para tirar uma vantagem que o Flamengo havia conseguido na semifinal do campeonato. Ao final, eu vou explicar essa questão da vantagem que o Flamengo conseguiu com a semifinal, né, pessoal? Um regulamento totalmente controverso e difícil de se entender, um verdadeiro campeonato carioca dentro do campeonato brasileiro. Na verdade, esse regulamento ele beneficiava o Flamengo. E foi então que aos 10 minutos da segunda etapa, a defesa do Flamengo deu um vacilo e o Reinaldo, com toda a calma de um gênio, colocou o Galo na frente no confronto. Quando o apito final soou no Mineirão, o Galo estava com a sensação de dever cumprido e que havia vencido o primeiro duelo, anulando a vantagem carioca. O Galo saiu do Gigante da Pampulha com a certeza que aquele jogo, o Galo conquistaria, né, no segundo jogo, o título no Maracanã. Bom, veio o então início dessa grande rivalidade, o dia 1º de junho de 1980, o dia que entraria para a história, não pela glória que buscava o Clube Atlético Mineiro, mas pela cicatriz que foi deixada no clube. O Maracanã, com mais de 154 mil pessoas e a esmagadora maioria, né, de flamenguistas empurrando o Flamengo em busca de reverter essa vantagem que o Galo havia conseguido no Mineirão. Um ambiente hostil e ensurdecedor. E logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Nunes aproveitou uma bola na área e abre o placar para o Flamengo. Mas logo no minuto seguinte, ele novamente, Reinaldo, o rei do Galo, empata o jogo 1-1 para o Galo. O jogo seguia com o Galo e o Flamengo disputando palmo a palmo o campo. Zico, que estava de volta ao Flamengo e logo depois dessa lesão, né, ele se recuperou e conseguiu estar presente no segundo jogo. E aos 44 do primeiro tempo, o camisa 10 colocou o time carioca novamente na frente, 2-1 para o Flamengo. No segundo tempo, o Galo voltou para buscar o empate que daria o título ao Galo. E aos 21 minutos, mesmo visivelmente sentindo dor, machucado, mas com a vontade de um leão e
empurrado, né, de certa maneira, pelo sentimento de ser um verdadeiro atleticano. Reinaldo faz o segundo gol dele na partida, o terceiro na final e empata o jogo em 2-2, Galo e Flamengo. O título estava nas mãos do Galo e foi aí que começou o show de horrores, pessoal, protagonizado pela arbitragem, né? Aos 23 minutos, apenas 2 minutos após o gol de empate, o Galo, em um contra-ataque, teve um contra-ataque impedido e o Bandeira logo assinalou o impedimento, e que na verdade até hoje para muitos o impedimento não existiu. Foi um erro grotesco da arbitragem naquele momento, que parou o ataque que poderia ser a virada atleticana e o Galo colocar de vez as duas mãos na taça, né? Reinaldo, que foi o autor dos 2 gols do Galo e autor do gol do Galo no primeiro jogo, que era o craque do time, foi reclamar com a arbitragem e do nada o grande juizão, né, tira o cartão vermelho e sem qualquer explicação, sem qualquer hostilidade, né, por parte do Reinaldo, apenas uma reclamação por ter impedido um contra-ataque que poderia ser fatal. Tira o cartão vermelho, expulsa o melhor jogador do time e deixa o Galo com 1 a menos. Bom, logo em seguida, o Galo novamente tem um outro jogador expulso. E assim a sensação de injustiça, né, cresce ainda mais. E o time perdeu o equilíbrio emocional, perdeu a cabeça. Como não perder, né? É um momento assim, você tá numa final de campeonato, você tá lutando por um título inédito para você e um título gigante para o time, e se é prejudicado pela arbitragem e tem um jogador expulso, não tem jeito, você acaba perdendo a cabeça mesmo. O Galo estava sendo operado em pleno Maracanã pelo senhor Aragão, né? E não parou por aí não, tá, pessoal? Eu falei aqui, o Palhinha ainda foi expulso aos 43 do segundo tempo e aos 44 o Chicão também levou o vermelho. 3 jogadores do Galo, 3 peças fundamentais daquele time expulsos. Com essas expulsões duvidosas e com um time destroçado em campo, no emocional e também, já como estava no final do jogo, até um pouco no físico, ficou fácil para o Flamengo. Nunes marca o terceiro gol, dá o primeiro título nacional ao Flamengo. Um título conquistado na bola? Não sei. Um título conquistado com a ajuda decisiva e vergonhosa e inesquecível do senhor José de Assis Aragão, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Ali, naquele 1º de junho de 1980, começava uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro, que pelo menos para os atleticanos dura até hoje, tá, pessoal? Todo o confronto entre essas duas partidas ainda é cercado por muitas críticas, sempre um favorecimento da arbitragem para com o Flamengo. A esperança é que um dia isso muda, né? Isso mude. Bom, e tudo isso, pessoal, causado por uma arbitragem péssima, uma péssima arbitragem desse senhor. O nome de José de Assis Aragão ficou marcado para sempre na história do Galo. Ele se tornou o símbolo máximo da injustiça, o rosto daquele campeonato que foi tirado do Galo, né? E cada encontro hoje, como eu disse, entre Galo e Flamengo é carregado pelo peso daquela tarde no Maracanã. Depois disso tivemos outras 2 partidas, né? Outra partida estragada pela arbitragem entre Flamengo e Atlético. Logo no ano seguinte, foi na Libertadores de 81. Temos um vídeo aqui falando sobre esse confronto. A gente nominou isso de A Batalha do Serra Dourada. Depois vou deixar aqui na tela final, depois você vai lá, dá uma conferida nesse vídeo que também tá sensacional, conta toda a história. Depois podemos
gravar um outro vídeo melhor, com uma edição melhor, contando com mais detalhes como foi essa partida de 81, né? Mas continuando aqui, na partida de 1980, a final do Campeonato Brasileiro, foi assim, foi essa rivalidade entre essas duas equipes nasceu. Uma história que todo atleticano conhece e sente que jamais será esquecida, pela forma, não pela forma como ela aconteceu, mas pela interferência externa que manchou uma das maiores decisões do futebol brasileiro. E para continuar, né, nessa viagem, para você, torcedor, continuar nessa viagem pela história do Galo, que tal assistir aos nossos vídeos sobre a final de 81 e também sobre o dia que o Galo goleou a seleção colombiana que disputava vaga na Copa do Mundo pelo placar de 6-1. Vai lá, dê uma conferida nesses vídeos que estou deixando para você aqui na tela final e te aguardo no próximo vídeo. Falou!